Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Química Orgânica. Lembrando que essa é a primeira aula, nós vamos ter uma série de outras aulas sobre a mesma temática. Como a Química Orgânica é o principal conteúdo de Química que vem aparecendo nas provas do Enem nos últimos anos, nós vamos fazer algumas aulas sobre essa temática. Na aula de hoje, é apenas a parte introdutória, onde nós vamos dar alguns conceitos sobre os tipos de ligações, o que é carbono, como que a química orgânica se comporta, quais suas valências. Então fica com a gente e acompanha essa aula até o final. Bom, é importante entender que a química orgânica ela é baseada principalmente em compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos eles são majoritariamente formados pelo carbono. Então é inevitável que para um composto ele ser considerado um composto orgânico, é necessário que na sua estrutura haja átomos de carbono. Mas nós sabemos hoje, pela teoria da força vital, que não necessariamente um composto orgânico ele precisa ter sido vivo ou precisa ter respirado algum dia para ser considerado orgânico. Anteriormente, antes da teoria da força vital, acreditava-se que um composto orgânico ele só era orgânico se ele fosse considerado um composto vivo, se algum dia esse composto tivesse exercido um processo de respiração. Como a síntese da ureia, que é um produto inorgânico que foi obtido a partir de um produto orgânico, se quebrou então essa teoria da força vital. Então hoje é possível ter conhecimentos de compostos orgânicos que foram obtidos a partir de produtos inorgânicos. Então nós temos vários exemplos de compostos orgânicos que foram obtidos a partir de produtos inorgânicos. Basta nós lembrarmos o seguinte: se eu tenho uma coleta seletiva e eu tenho uma lixeira destinada a resíduo orgânico, quais tipos de resíduo orgânico eu posso adicionar àquela lixeira? Bom, quando eu falo de maneira convencional, normalmente nós adicionamos àquela lixeira rejeitos de matéria orgânica, principalmente rejeitos alimentares. Mas se eu for colocar um campo mais amplo e trabalhar dentro da química orgânica, eu poderia adicionar àquela lixeira todos os compostos que apresentam átomos de carbono em sua estrutura, como por exemplo, plásticos. Então eu poderia adicionar ali plásticos, porque plástico é um composto orgânico, rico em carbonos, um polímero que nós também vamos acompanhar no decorrer dessas aulas. Bom, então acompanha comigo aí na tela como que funciona essa parte introdutória da química orgânica. Vamos lá. Bom, então a química orgânica ela vai ser formada majoritariamente por átomos de carbono, onde os seus átomos de carbono eles podem ali fazer um processo chamado de encadeamento. Esse processo de encadeamento ele vai ser formado através das ligações que ocorrem entre cada átomo de carbono. Perfeito? Bom, nós falamos um pouquinho sobre a teoria da força vital e decidimos que todo composto orgânico ele pode ser sim obtido a partir de produtos inorgânicos, e isso faz que majoritariamente um composto orgânico seja constituído de carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Tudo bem, pessoal? Então, para ficar bem claro, para o composto ser considerado orgânico, é necessário que ele tenha carbono na sua estrutura, porque o carbono ele é o carro-chefe da química orgânica. Mas o fato daquela substância ter carbono não significa que ela seja um produto orgânico, perfeito? Então, nem tudo que tem carbono é orgânico, e nós podemos citar alguns exemplos aí na tela. Olha só, o gás carbônico, que é o CO2, ele tem carbono, mas é um composto inorgânico, ele é um óxido. O ácido carbônico também tem carbono na sua estrutura, mas ele também é inorgânico, ele é um ácido inorgânico. E o sulfeto de carbono, que também tem carbono na sua estrutura, mas é um sal. Então, compostos inorgânicos são compostos materiais, normalmente sais inorgânicos. Esses caras, eles não são considerados orgânicos, apesar de terem carbono na sua estrutura. Bom, o carbono, ele é tetravalente. O que significa dizer que o carbono ele é tetravalente? Nós vimos nas aulas anteriores sobre ligação química, tabela periódica, e nós falamos sobre distribuição eletrônica, e todas essas aulas vocês podem encontrar nas nossas plataformas. Bom, o fato do carbono ser tetravalente
me diz que o carbono ele tem a capacidade de fazer 4 ligações. Então, valência é a capacidade de fazer ligações. Como o carbono ele está lá na família 4A, né? Ele é ali um semimetal ou um ametal, então o carbono ele vai fazer 4 ligações. Por isso o carbono ele é considerado tetravalente. Então, obrigatoriamente, dentro de um encadeamento, dentro de uma cadeia carbônica, o carbono deverá fazer 4 ligações químicas. Essas 4 ligações elas podem ser de maneiras diferentes, e nós vamos ver no decorrer dessa aula. Então o carbono ele vai ter aí suas 4 ligações, ó, nós temos carbono se ligando com 3 hidrogênios e o cloro, com 3 hidrogênios e o flúor, com 3 hidrogênios e o bromo, e assim por diante. Não interessa a maneira que ele esteja se ligando, mas é necessário que ele faça necessariamente 4 ligações, sejam elas ligações simples, ligações duplas, ele pode fazer uma ligação tripla, ou ele pode fazer 2 ligações duplas, que é o que vocês estão acompanhando aí na tela. Essas ligações, pessoal, elas podem ser com átomos que fazem outras valências. Por exemplo, o hidrogênio ele é da família 1A, então ele é monovalente. O oxigênio ele é da família 2A, então ele é um átomo bivalente, ele tem que fazer 2 ligações. O nitrogênio, que é lá da família 5A, ele é um átomo trivalente, ele tem que fazer 3 ligações, e o carbono, que é o nosso carro-chefe, ele é tetravalente, ele tem que fazer essas 4 ligações. Então, esses elementos, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, são basicamente os 4 elementos que regem toda a química orgânica. Então, nós precisamos compreender um pouco dessas valências. Então, o hidrogênio só vai fazer uma ligação, o oxigênio vai fazer 2, então pode ser 2 ligações simples e uma dupla. O nitrogênio ele vai fazer 3 ligações, então pode ser 3 ligações simples, pode ser uma simples e uma dupla, ou pode ser uma ligação tripla. E o carbono, que faz 4 ligações, essas 4 ligações elas podem estar organizadas de 4 maneiras. Pode ser 4 ligações simples, pode ser 2 duplas, pode ser 2 simples e uma dupla, pode ser uma simples e uma tripla. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer 4 ligações. Não importa como. Essa importância ela tem que ser dada ao outro átomo que ele vai estar se ligando. Tudo bem? Então vamos seguir. Dependendo dos orbitais que estão interagindo ali, essas ligações simples, duplas e triplas, elas podem ter 2 classificações. Então nós podemos chamar essas ligações de ligação sigma ou nós podemos chamar essas ligações de ligações pi. Então olha só, em uma ligação simples, e toda e qualquer ligação simples, ela vai ser uma ligação sigma. Se eu tiver uma ligação dupla, essa ligação ela é uma ligação pi. E se eu tiver uma ligação tripla, essa ligação ela vai ser uma ligação onde eu tenho 2 ligações pi e uma sigma. Tudo bem? Então acompanha na tela, olha só. Então eu tenho ali uma ligação simples, é uma ligação sigma, uma ligação dupla é uma ligação sigma e uma pi, e uma ligação tripla nós teremos 2 pi e uma sigma, perfeito? E isso a gente consegue ver dentro de uma molécula, tá? Então, esse encadeamento ele vai trazer para a gente alguns orbitais que nós vamos falar um pouquinho sobre hibridização, que é a maneira do átomo do carbono sofrer um rearranjo molecular. E esse rearranjo molecular vai depender dos outros átomos que ele está se combinando. Daí nós podemos ter 3 tipos de geometria molecular para o átomo de carbono. Então o carbono ele pode ser tetraédrico, ele pode ser piramidal, ele pode ser trigonal. Vai depender do tipo de hibridização que ele vai estar fazendo, se é simples, dupla ou tripla. Essa hibridização, pessoal, ela tem 3 classes, né? Que ela vai ser trabalhada com os spins. Esses spins, nós não trabalhamos mais no ensino médio, ele já ficou um pouco para trás. Então hoje nós trabalhamos mais com orbitais. Então nós temos 3 orbitais, que são o orbital sp, o sp2 e o orbital sp3. Então cada átomo de carbono ele vai ter uma hibridização diferente, dependendo do tipo de ligação que ele está fazendo. Então olha só, se um átomo de carbono ele faz ligação simples, ele vai ser um átomo sp3. Se ele faz uma dupla, ele vai ser um sp2. E se ele faz uma tripla ou 2 duplas, né, conjugadas, ele vai ser um átomo do tipo sp. Dessa maneira, pessoal, você tem que lembrar o seguinte, o carbono ele obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações, então se ele é um sp3,
para 4 precisa de mais um. Então, cada carbono que faz ligação simples, ele é um carbono sp3. Se ele é um sp2, é porque ele está fazendo uma dupla. Então, para 4, ele precisa de mais 2. Por isso que ele é um sp2. Claro que tem toda uma parte técnica por trás, mas nós não precisamos se atentar a isso. Você só precisa saber qual é a classificação desse carbono. E se esse carbono ele é um carbono sp, é porque ele faz uma tripla e para completar as 4 ligações, só precisa de mais um. O mais importante dessa etapa é nós associarmos as geometrias dos carbonos com as suas hibridizações. Então, todo carbono sp3 ele é um carbono que faz ligações simples. Então, a geometria molecular em que esse carbono vai ser atribuído é uma geometria tetraédrica, com um ângulo ali de aproximadamente 109,5 graus. Já se esse carbono ele é um carbono sp2, esse carbono ele vai ter uma geometria trigonal plana. Então, nós vamos ter aí um ângulo entre uma geometria trigonal plana de aproximadamente 120 graus. Já se esse carbono ele é um carbono sp, a única geometria cabível é uma geometria linear, porque é um átomo que vai fazer uma ligação tripla ou duas duplas conjugadas, e isso não vai permitir rotação do elemento químico. Daí nós temos as 3 geometrias cabíveis para o átomo de carbono. Então o carbono ele pode ser tetraédrico se fizer ligações simples, ele pode ser um carbono trigonal se ele fizer ligação dupla, e ele pode ser um carbono linear se ele fizer ligação tripla. Lembrando que se são ligações simples, ele vai ser um carbono do tipo sp3, se são ligações duplas, ele será um carbono do tipo sp2, e se ele é um carbono em que faz ligação tripla ou duas duplas conjugadas, ele será um carbono do tipo linear, do tipo sp. Vamos seguir então. Aí na tela vocês estão acompanhando uma tabelinha onde eu tenho as geometrias, as ligações sigma e π, os ângulos adjacentes de cada átomo de carbono e o seu tipo de geometria. Então é importante frisar um pouco essa tela, dar uma olhada. Se você estiver assistindo essa aula e quiser assistir depois nas plataformas, faça um print dessa tela e salve essa informação, porque isso é extremamente importante, saber as valências, saber a hibridização e o ângulo de geometria de cada átomo de carbono. O carbono, pessoal, ele pode ser classificado de 4 maneiras. Ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Como que é essa classificação? Essa classificação de carbono, ela só serve de carbono para carbono. Então, quando que eu tenho um carbono primário? Quando eu tenho um átomo de carbono se ligando somente a outro carbono. Quando ele é secundário, quando este átomo de carbono se liga a outros 2 átomos de carbono. Quando ele for terciário, ele vai se ligar a 3 átomos diferentes, e quando ele for um carbono quaternário, ele vai se ligar então a 4 átomos de carbonos diferentes. Então, a classificação do carbono, ela só pode ser feita de carbono para carbono, perfeito? Então, um carbono primário se liga somente com outro carbono, um carbono secundário se liga com 2 carbonos diferentes, um carbono terciário se liga com 3 carbonos e um carbono quaternário ele vai se ligar com 4 carbonos diferentes, perfeito? Então, essa geometria ela pode trazer para a gente um arranjo molecular. Então, nós podemos ter uma fórmula estrutural, uma fórmula condensada, uma fórmula bastão ou uma fórmula linha. Como que funcionam essas fórmulas? A fórmula estrutural ela vai mostrar o esqueleto da molécula, todos os átomos, carbono, hidrogênio, como que eles estão distribuídos. A fórmula condensada ela vai simplificar a estrutura da molécula, então ela vai trazer lá CH3, CH2, CH. A fórmula molecular é a fórmula da molécula. Por exemplo, o butano ele é C4H10. Então eu só vou ter a fórmula molecular. E a fórmula bastão ou linha é essa que vocês estão vendo na tela, onde cada traço e cada interseçãozinha simboliza um átomo de carbono, perfeito? Vamos lá então. Aí na tela, nós temos uma questão do Enem, que ela vai dizer o seguinte, ó. As moléculas de nanopúntias lembram figuras humanas e foram criados para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Aí vocês estão acompanhando o desenho do nanokid, né, a molécula do nanokid na tela. As alternativas letra A, mãos, letra B, cabeça, letra C, tórax, letra D, abdômen e letra E, pés.
É importante lembrar que a questão está querendo saber da gente qual parte do corpo do nanokid nós vamos ter um carbono quaternário. Em que situação eu tenho um carbono quaternário? O carbono quaternário vai ser aquele carbono que está ligado diretamente a 4 outros carbonos diferentes. Perfeito? Então nós vamos ter ali, ó, mãos. Nas mãos do nanokid, nós vamos ter 4 carbonos. Então nós vamos ver mãos, cabeça, tórax, abdômen e pés. Olha só. Ali na cabeça nós temos um carbono primário, porque ele vai estar ligado a outro átomo de carbono. Ah, professor, mas ele está ligado para baixo. Mais abaixo ele está ligado a oxigênio e não conta. Né? Então por que não conta? Porque a classificação de carbono ela só serve de carbono para carbono. Então o carbono ele está ligado a outro átomo de carbono, então ele é um carbono primário. Já no tórax ali nós vamos ter um carbono terciário. Perceba na tela, ele é terciário. Ele está se ligando a 3 outros carbonos diferentes, para cima, para a direita e para a esquerda. Então ele é um carbono terciário. Já no pé, nós vamos ter um carbono primário. Então esse carbono primário está ligado somente ao carbono de cima. Então ele está ligado só a um átomo de carbono diferente. Então ele é um carbono primário. No abdômen, nós vamos ter um carbono secundário. Então, aquele carbono que está fazendo a ligação tripla, ele está ligado ao carbono de cima e está ligado ao carbono de baixo. Então, ele se liga a 2 carbonos diferentes. Logo, ele é um carbono secundário. Agora, perceba o que acontece ali nas mãos do nanokid. Então, eu tenho um carbono situado na mão e ele vai se ligar ao primeiro carbono da ligação tripla, ao segundo carbono, ao terceiro e ao quarto carbono. Logo, nas mãos do boneco, nós vamos ter um carbono quaternário, justamente porque é um carbono que vai fazer 4 ligações diferentes com outros átomos de carbono. Perfeito, pessoal? Então, o nosso gabarito é letra A, mãos, tá? É importante lembrar que a classificação de carbono, ela só serve de carbono para carbono e não tem nada a ver com a quantidade de ligações que esse carbono faz. Ah, ele faz uma dupla, então ele é secundário. Ah, ele faz uma tripla, então ele é terciário. Ah, ele só faz ligações simples, então ele é um carbono primário. Não, a classificação de carbono ela é exclusivamente para a quantidade de outros átomos de carbono que aquele carbono selecionado está sendo indicado. Então, se ele se liga só a 1 é primário, se liga a 2 é secundário, a 3 terciário e a 4 quaternário. Então, não podemos fazer essa confusão em relação à quantidade de ligações, perfeito? Vamos à próxima questão. Na próxima questão, nós temos uma questão do Enem 2018, que vai dizer o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbonos compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. sp de geometria linear, sp2 de geometria trigonal plana, sp3 alternados com carbonos com hibridação sp de geometria linear, sp3d de geometria planar, sp3d2 com geometria hexagonal plana. Nessa questão, nós precisamos falar primeiro do que é uma alotropia. Uma alotropia é uma outra maneira desses átomos de carbono se comportarem. Então o carbono ele é o nosso principal alótropo. Por exemplo, eu posso ter o carbono carvão, o carbono grafite, o carbono diamante, o carbono grafeno, o carbono nanotubo. Então são todas as substâncias constituídas exclusivamente por carbono, mas que se diferem pelo rearranjo molecular. Nesse caso, na tela nós estamos falando do grafeno. Então o grafeno ele é sim um alótropo do carbono, porque ele vai depender do arranjo molecular. Se nós olharmos com atenção para a molécula do grafeno, nós vamos ver que esses átomos eles se organizam de uma seguinte maneira. Então, se eu observar ali os desenhos e selecionar um átomo ali no meio da figura, eu vou perceber que ele forma uma espécie de um Y. Conseguem perceber isso? Então, eu tenho uma ligação para cima, uma ligação um pouco abaixo para a direita e um pouco abaixo para a esquerda. Isso faz com que essa geometria seja uma geometria trigonal plana. Então, qual é a hibridização que apresenta uma geometria trigonal plana? Então, a única hibridização que apresenta a geometria trigonal plana é a hibridização do tipo sp2. Então, significa dizer
que os átomos do grafeno fazem ligações duplas entre si. Logo, eu vou ter aí uma molécula de geometria trigonal plana com hibridização sp2. Então, o nosso gabarito, ó, ali na tela para vocês, letra B. Perfeito, pessoal? Então, sp2 de geometria trigonal plana. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma.